E o Car Podcast desta semana está em Croydon. Croydon é parte do sul de Londres, é isso, né? Sul de Londres. E a minha convidada de hoje, ela foi convidada em outubro, conforme ela mesma disse. Só que eu estava indo para o Brasil e depois, final de ano, e outras pessoas tivemos outras entrevistas com outras pessoas. E hoje é o dia dela. Ela é jornalista, apresentadora do London News, aqui em Londres. É um canal online e ela também é podcaster. Somos concorrentes, mas não somos inimigas. É isso aí, gente. Olha, parceria. Vamos lá. Hoje com vocês, Alana Policarpo. Oi, gente. É um prazer estar aqui e uma honra estar aqui com a Ângela. Esse pedido, quando ela falou pra mim, vem participar do meu podcast, eu fiquei super animada. Vim toda tremendo, Ângela, em primeiro lugar pra dizer. Olha quem fala, ela apresenta televisão, gente, ela apresenta um canal de televisão aqui em Londres. Imagina só, nervosa pra estar aqui no meu podcast. Gente, porque eu tô junto com os gigantes, né? Quando a gente tá com os titãs, até nós trememos da base. Eu tremi da base e fiquei assim, gente, o que eu falo? Liguei para meus amigos todos, pessoas que você já entrevistou. O Sano, o que eu falo, como falo? E o Sano começou a sair do outro lado, meus amigos, e falou assim, não, vai, seja você mesmo. Eu falei, gente, mas é a Ângela. A Ângela, nesse momento, é uma potência, então... Imagina, fiquei assim. olha só, ouvindo de você, isso pra mim é mais que um elogio. Não, pra mim é um prazer estar aqui, é um prazer. Já agora, não sei se vão nos ouvir, bom dia, boa tarde, é um prazer estar com vocês todos. Esperem que gostem, assim. Dessa vez, ao contrário, né? Eu aqui sentada, sendo entrevistada por uma pessoa que eu admiro muito. Pra mim, a dama da noite. Foi assim que eu chamei ela a primeira vez. E vamos a isso, Vamos né? explicar o Dama da Noite. Ela me viu toda de preto, com vestido de gala. Lindo. E ela chegou e falou, você é a Dama da Noite aqui hoje. Foi no lançamento do livro que você faz parte, né? O Mulheres Caminham com os Lobos, um projeto da Connect Woman, que foi aí que eu te conheci e vi você naquele lindo vestido. Ela tava deslumbrante, gente. Eu olhei pra ela, quem é você? Fala-me um pouquinho. E é uma potência, né? Quando a gente olha pra uma mulher assim, a gente não fica com medo, a gente fica com respeito, porque você realmente tem essa presença. E depois, sabendo, tem um podcast mais ainda, gente, a gente fica olhando para aquilo. É aí que eu quero estar, com essas pessoas que a gente quer andar. Nossa, uma maravilha. Obrigada pelo elogio, mas hoje você é a estrela aqui, você é a entrevistada. Então, fala um pouquinho de você. Como que você veio parar na Inglaterra? Quando que você veio parar na Inglaterra, para as pessoas te conhecerem um pouco melhor? Então, minha história é muito longa, mas vamos resumir aqui. Eu já tenho 5 anos de Inglaterra, 21 anos de Europa, ou seja, 21 anos que eu não ponho os pés no Brasil. Não sei o que é aquele calor assim maravilhoso. Eu sou mineira, então venho com boas referências de comida, boas referências de pessoas. E eu fui primeiro para Portugal para estudar, para poder falar francês, que é um sonho desde criança, conhecer Paris. E tive essa possibilidade, minha mãe deu essa possibilidade para mim e para minha irmã. Fui para Portugal, construí a minha vida lá, tenho 2 filhos lindos. Mas vim para Londres foi um desejo do meu mais velho. Então vim para essa aventura sem falar nem um verbo to be direito. E tô aqui construindo uma nova história, né? A gente que é filho de imigrante, sou migrante 2 vezes e não é fácil. Acho que isso é uma coisa que nos dá um pouco em medo, mas é uma coisa muito interessante a gente falar, porque ter saído do Brasil tão nova, a gente ainda tem um pouco de raízes, mas as raízes acabam por ser às vezes um pouco poldadas, porque é uma cultura totalmente diferente. E eu sou um misto assim de português de Portugal com português do Brasil, que faz essa diferença aqui toda. Eu chamo minhas amigas ainda de rapariga Ângela. Eu sei, muita gente vai me bater, mas ainda chamo, porque é uma cultura portuguesa. Eu uso casa de banho no lugar de banheiro. E aqui em Londres foi fazer um misto, foi mudar totalmente a minha vida, voltar a ser influencer e entrar em projetos novos, né? Ter a possibilidade de conhecer pessoas maravilhosas como você. Muito obrigada. Então, você disse que você já era influenciadora em Portugal, é isso? Em Portugal eu era dona de empresas, eu sou técnica de informática, certificada Apple. Em Portugal eu era influencer, principalmente dos restaurantes, mostrava um pouquinho de Portugal e gostava de mostrar a culinária, principalmente portuguesa, apesar do sushi em Portugal, né, no meu tempo, há mais ou menos há 7 anos atrás, ter sido a maior febre. Então eu mostrava muitos restaurantes, lugares e fazia assim de influencer.
foi natural, então aconteceu natural. Foi naturalmente, comecei a publicar, mostrar o meu trabalho, o consertar computadores, né? E as pessoas olhavam aquilo, é uma mulher fazendo, que é uma coisa, não é normal uma mulher ser técnica. Acho que hoje já começou a mudar um pouco essa mentalidade, mas no meu tempo, a gente briga no meu tempo, era diferente. Essa coisa de mulher entrar no mercado de trabalho, não existe muito essa abertura para mulher em muitos mercados, e consertar computadores, eletrônica, era muito menos. Então, começou a ser uma coisa natural. Eu comecei a mostrar os meus filhos, o meu dia a dia, e foi uma coisa diferente. E essa mistura do português, do Brasil e de Portugal, chamava mais atenção, e chama até hoje, né? Tá certo. Daí você veio para a Inglaterra, como que você entrou nessa área que você está hoje, na área de televisão online, como que você entrou nisso? Então, isso tem a ver com... Eu acredito muito em Deus, Deus é a minha base. E até que um dia eu trabalhava de cleaner, eu cheguei aqui como cleaner, foi assim que eu comecei, porque eu também não falava inglês, eu vim pro centro de Londres e comecei como cleaner, até que um dia eu virei pra Deus, assim, entrei no meu quarto de guerra, ajoelhei e falei assim: Deus, eu não sonho mais, eu trabalho, tenho uma boa vida estabilizada, moro com os meus filhos, e falei assim, eu preciso voltar a sonhar. Sonhar é uma coisa que eu não fazia há anos. E eu falei: Deus, não falta fazer sonhar. E Deus falou assim: tudo bem. Eu comecei a falar com uma amiga minha, Larissa, e ela falou assim: por que você não volta a ser influencer? Você tem esse português engraçado, vai ser legal, e você gosta da mídia, você é boa nisso. Aí eu comecei a falar assim: olha, Deus, então é isso, é você voltar a ser influencer. E eu comecei, e eu pensei que era um sonho muito pequenino, e Deus me deu isso. Eu conheci a Wise Hub, conheci... Meu sonho era conhecer... o que é o Wise Hub, porque já foi falado pelo Sandro, né? Ah, mas sim. O Wise assistiu... Hub, eu acho que quem teve o prazer de conhecer, foi um lugar de conexões maravilhosas, aberto a todo brasileiro. E a gente tinha lá tanto podcasts, tinha fotografia, várias empresas de advocacia. Então a gente conseguia se unir num espaço em que tinha muito gratuitamente palestras sobre empreendedorismo, sobre influência, sobre... A gente tinha o Sandro dando palestra também sobre storytelling, que era muito bom. Ainda tem esses vídeos assim muito interessantes. O Sandro, ele veio aqui, ele foi entrevistado, eu pedi para ele falar sobre storytelling. Ele falou um pouco de storytelling, um pouco sobre outras coisas, mas foi muito interessante. O Sandro tem essa pegada que nos ensinam aquilo que a gente trabalha hoje em dia, essa mídia é importante. A gente fazer um storytelling, né? Criar esse enredo, o que a gente vai querer fazer. Porque no fundo o storytelling acaba por ser também uma direção que você usa. E o storytelling, o Sandro ensinou muito isso, porque é importante, ainda mais no ramo da mídia que a gente tá, né? Aqui você tem esse storytelling, você fala de vários assuntos, você mostra empreendedorismo, histórias, e isso é importante a gente entender como a gente usa no dia a dia. E tem não só empreendedorismo de empresa, tem o empreendedorismo pessoal. Exatamente. Que às vezes a pessoa trabalha como autônomo, mas ela tem que vender a história, né, para mostrar o produto. Isso, nossa, quando o Sandro fala sobre isso, todo mundo presta atenção, todo mundo quer saber, porque o Sandro vale a pena. Mostra que é muito fácil, né? É muito fácil ele mostrar a história. Ele fala muitas vezes, ele fez uma brincadeira uma vez, Ângela, lá no Wise Hub, e está filmado, é muito interessante, uma das palestras dele, que a gente tinha gratuitas, que ele pegou um objeto num saco e deu para vários grupos. E falou assim: agora você me vende isso. Uns tinha uma maçã, uns tinha uma caneta, uns tinha um rádio. E uma das storytelling que o pessoal inventou foi: esse rádio aqui, eu venho do passado e venho vender esse rádio. Esse rádio aqui pertencia a Shakespeare. Nossa. E a pessoa começou assim, depois passava um pro outro e a pessoa continuava a história baseada naquilo, mostrando a pessoa: por que eu vou comprar aquele rádio? Porque aquele rádio foi Shakespeare que usou. Você teve a ideia do que é fazer parte da história de Shakespeare? Você também, você que quer ser conhecido, entender como funciona. Então é interessante porque quando o Sandro nos lança aos lobos. Eu amo o Sandro, porque às vezes ele faz isso, lança aos lobos. Storytelling é uma coisa que faz parte de tudo, né? Sim. De tudo. Então, realmente e ele é especialista, então vale a pena. Não só da venda, eu acho que até quando você quer falar, aqui em Londres tem uma coisa muito legal, que é dos livros. O Sandro deve ter falado bastante nessa parte que o Sandro tem, os livros, que
o povo inglês gosta de escrever livros da sua família. E o Storytel vem ajudar também a fazer isso, né? Eles deixam um legado deles. Quem é a família Strong, quem é a família Policarpo, quem é a família fulano. E eles deixam isso. O Storytel vem fazer um pouquinho disso. E o sobrenome inglês, inclusive, né? Nós não combinamos isso, mas o sobrenome inglês geralmente vem da profissão da família. Né? Por exemplo, os Smiths, ou, né, tem os bakers, né, que faziam bolo, faziam pão. Então o sobrenome vem da história mesmo da família. E depois tem a família real aqui que inspira todo mundo, né? Não, então... perfeitamente. A minha mãe, inclusive, é fã da princesa Diana, né? E minha sobrinha até chama o nome dela em homenagem, que minha mãe é apaixonada pela história. E a minha mãe até me educou sendo princesinha por causa dessa história, por causa da princesa. Então a gente tem essa base por causa disso. Você já conhecia alguém da família real aqui em Londres? Então, da família real inglesa não, mas eu conheço o príncipe, eles fazem parte do Congo e é muito interessante porque as pessoas acabam por ser muito cortês, ter muita história, né? E quando a gente sabe que eu conheci a rainha do Congo? Foi. No evento aqui em Londres? Foi, né? Faz uns 2 anos, eu acho, ou 3. Eu a conheci. Isso é muito interessante, porque aqui, eu não sei se você sente nos outros países, mas aqui a gente tem muita acessibilidade com as pessoas, né? A gente tem dificuldade de saber quem é da monarquia, quem é pessoas de, sei lá, normais. Porque aqui você consegue estar em qualquer lugar e as pessoas são super normais. Eu assisti uma missa há alguns anos, a última missa em que o príncipe Philip esteve vivo. Eu assisti, fui em Sandringham para assistir com a rainha Elizabeth e com o príncipe Philip. Depois disso ele morreu. E eu não fui mais, eu até gostaria de ir de novo, né? A rainha Elizabeth morreu ela foi mais uma missa depois disso, acredito, e depois morreu também. Mas foi bem legal ver a princesinha Charlotte passando perto da gente. Deve ser maravilhoso. Estava a Camila, estavam todos lá em Sandringham. É a tradição da família real todos os anos. A Camila, eu acho que eu não sou a pessoa ideal de falar, a polêmica vem aí. Não sou muito fã da Camila, apesar de respeitar. Gente, é como Marília Mendonça dizia: a amante não tem lá, mas errou feio. Fica a polêmica. Mas conheço o Ian, que é um apresentador, é uma pessoa maravilhosa, que ele é apresentador da família real, foi a pessoa que mais fez entrevistas com o rei Felipe, né? Ele era conhecido como príncipe, né? Mas é o marido da rainha, seria considerado rei, mas... É, o rei consorte, né? Que aqui a gente chama rei consorte, porque ele abdicou de ser rei para poder casar com a Elizabeth, né? A história verdadeira é essa, por isso que ele é considerado príncipe. Porque ele abdicou totalmente do seu trono para estar com ela. E com uma história de amor linda. Aqui a gente tem um pouquinho de cultura de todos os lados, né? Desde história de amor, realeza. Amor e traição, mas é linda, né? Aqui é o lugar que o sertanejo podia compor música à vontade. Verdade. É isto. Então, Alana, vamos contar mais um pouco da sua história. A minha história, gente, é um misto, né? Seu negócio. Misto. A Alana, eu brinco que eu tenho 2 personalidades. Tem a Ingrid e a Alana aqui. Que elas brigam entre si. Eu gosto de ter muita reunião comigo. A gente falou um pouquinho disso. Nós falamos, né? Falamos sobre isso. Eu tenho muita reunião comigo própria, que eu gosto de ter reuniões inteligentes e assertivas. Então eu me fecho e a Ingrid e a Alana começam a ficar ali discutindo o que é o melhor. E o que eu vou falar aqui, gente? Eu posso falar Vamos falar do London News. Como que surgiu? Como que você entrou nesse negócio do London News? O London News, aquilo que eu comecei a falar do sonho, né? Eu me ajoelhei para Deus e falei que volto a sonhar. E Deus me deu esse projeto de ser influencer. E em 2 meses, eu já conheci o Sandro há mais de 12 anos atrás. E tive o poder de prazer aqui em Londres reencontrar com ele. E o Sandro, acreditando no meu potencial, virou para mim, tivemos uma reunião. Eu tremendo assim, falei, gente, o Sandro quer falar comigo sobre o London News. Porque o London News, ele nasceu na TV Londres. O Sandro sempre fez essa veia jornalística. E quando estava na TV Londres, é um programa televisivo maravilhoso. Não percam também a TV Londres, gente. Aconselho verem. Tem uma qualidade de imagem, qualidade maravilhosa aqui. Um beijo grande ao Maciel. O Sandro depois teve essas desconexões. Eles tiveram assim uma separação totalmente amigável. E criou o London News. O Sandro fundou o London News. Quem é o fundador do London News é o Sandro.
E ele criou esse bebezinho. Para quem não conhece, ele é o Sandro Vita, né? Escritor. Sandro Vita, grande escritor, grande storytelling. Além disso, é o dono da Wise Magazine também, é um dos donos, né? Juntamente com a Milena. Portanto, o Sandro aqui é um polvo, eu chamo que ele é a nossa árvore. Ele tem vários ramos, sabe, Ângela? Onde você olha ali, o Sandro já tá junto. Desde política. Verdade, ele gosta muito de política, é verdade. Tá ali em todo lado. O Sandro é um povo maravilhoso. Então, o Sandro me convidou ano passado para fazer parte desse projeto, para ser a nova cara do London News. E eu entrei com toda a força e pensando assim, gente, e agora? E comecei esse projeto, esse bebezinho, conhecendo pessoas. Ano passado conheci a Vanderly, conheci essa gente maravilhosa que temos aqui nesse meio artístico, desde Michele, conheci também o Neto da Rádio Mais Brasil. Fui conhecendo assim aos pouquinhos, vou dizendo os ícones, os tubarões que estão aqui na mídia. E o Sandro me abriu essa porta e mesmo com medo, mesmo sem entender um pouquinho como funcionava a mídia, né? Apesar de estudei jornalismo em Portugal. Nossa, que legal. Fui para a faculdade de jornalismo. Comecei, mas depois, devido a ter um filho pequenino, Gabriel, na altura tinha alguns meses, eu tive que largar tudo. Mas foi uma base muito importante para mim nesse projeto. E eu comecei a conhecer, ver como funciona. E peguei nesse projeto London News, que é um projeto brilhante, cheio de história. Nós temos ali várias lendas que passaram pelo London News. Deixa Cherry, que é uma grande jornalista também, apresentadora. A Vanessa, que fazia a parte jornalística. E eu peguei nisso tudo e falei assim, deixa eu ver o que eu posso fazer, o que eu posso acrescentar, né? E comecei a desenvolver o projeto do London News, ir a eventos. A gente cobre bastante eventos, sempre cobriu bastante. E eu comecei a me conectar a mais mulheres, a mais pessoas, mostrando essa força, porque tá aqui com você um exemplo disso. Mostrar a força das mulheres. E o London News foi começando assim. Eu comecei essa nova cara, comecei o pessoal me conhecer mais. Hoje em dia sou, além de influencer, jornalista e repórter, também sou produtora. Fazemos assim vários podcasts. Não é concorrência, fico já a te dizer. Não, eu não tenho problema com concorrência. Aqui não é concorrência, gente. Aqui eu Você vou já ser sincera. É a terceira podcaster e já tem um também marcado para a próxima semana. Então, Uau. não tem problema. Isso não é concorrência. Eu acho que a gente aqui Parceria. É parcerias. Porque o podcast da Ângela, o teu podcast é impossível bater, gente. Não dá nem para concorrer, porque o podcast dela é maravilhoso. Quem já acompanha... Tem chocolates, tem docinhos aqui, então não dá para comparar esse podcast. Imagina, o conteúdo é mais importante, mulher. Não, a gente tem que falar disso, que o chocolate também é importante. Nós mulheres adoramos essa parte. Então eu acho que não é concorrência, eu acho que aqui a gente faz uma parceria e essa é muito bonita, essa união, porque há espaço para todo mundo. A Ângela faz esse trabalho maravilhoso. Então a gente ali no London News tem tanto podcast, programas, a parte da informação, cobrir eventos, porque o que nós dizemos muitas vezes é, se você vive em Londres, você tem que conhecer Londres, né? E muitas vezes o brasileiro aqui, não sei se você tem essa ideia, Ângela, mas, eu não gosto de Londres. Londres é muito frio, porque as pessoas não vivem aqui, né? As pessoas só fazem trabalhos. E a realidade é que muita gente, apesar da gente conhecer muita gente que venceu em Londres, existe muita gente ainda trabalhando delivery. E também a Inglaterra não é só Londres. Não, né? não. Eu moro fora de Londres, eu estou sempre em Londres, eu gosto muito de Londres, eu gosto de dirigir em Londres, tem gente que odeia. Eu amo. Então eu gosto muito de Londres e do ambiente, etc. Mas eu gosto de onde eu vivo, de onde eu moro, porque tem coisas lá também que eu prefiro. Mas tem gente que odeia e nem conhece direito o país. Não, mas é isso que eu falo. Se você conhecer Londres, se você conhecer Inglaterra, você vai se apaixonar. Porque a gente tem desde cachoeiras. A Ângela, que já passeou aqui, Londres, Inglaterra inteira, ela sabe disso. Existe cachoeiras aqui, existem lugares lindos. Existe praia bonita, água azul, água com mar azul. Tá vendo? Isso eu já não conheço. Conheço. No ela sul conhece da Inglaterra. Eu conheço Sunderland, no norte da Inglaterra. Eu já fui pra Escócia dirigindo, então... Ela já conhece o monstro do Lago Ness? Já fui lá pertinho. Você conseguiu encontrar ele? Não consegui encontrar o monstro, não. Mas existe, né? Não estrague meu sonho, gente. Eu quero ir conhecer o monstro. Você vai ter que ir com meu filho, porque ele também quer ir pra ver o monstro. Vamos fazer um bite lá, conhecer tudo, e a gente vai ter que procurar o monstro. Então, o seu negócio principal no momento é mostrar
Londres por completo. Além de negócios. mostrar negócios, pessoas, lugares, comidas, a gente quer mostrar para vocês como vocês podem viver em Londres sendo a vossa casa. Porque Londres, hoje em dia é minha casa. Eu amo Portugal, onde eu vivi muitos anos. Amo o Brasil, mas também fiz aqui a minha casa. Eu não vivo aqui pensando, eu não vejo a hora de ir pro Brasil. Lógico, a gente quer ir ao Brasil, apesar de há 21 anos eu não pular os pés. Mas a gente mostra que Londres é muito mais do que só Londres, muito mais Cambridge, Oxford. Você vive bem aqui, você consegue viver bem, ter uma família, você consegue criar o seu negócio, você consegue vencer aqui de verdade. Você não precisa só viver a vida inteira só fazendo drive, né? Só pegando chuva. Você consegue ter o seu negócio, você consegue ter a sua casa, você consegue ter uma vida estável aqui. Porque quando você vive bem num lugar e você vive como a sua casa... E aqui temos uma facilidade muito grande, porque a Europa é um continente enorme e tem muitos países perto. A gente tem a facilidade de conhecer outros países. Não, exatamente. No fim de semana, a gente tem a facilidade de passar uma semana num país, uma semana em outro, ou um fim de semana em um país, ou um fim de semana em outro. Que no Brasil é meio difícil, porque além de ser longe, é muito caro. Não, aqui tem, além dessa facilidade de ser barato, você sabe que por 30 libras você consegue ir pra França, para Paris, conhecer Paris, gente, Torre Eiffel e voltar. De bus, são 9 horas de viagem, eu sei que é um pouco cansativo, mas para você queira ir de noite, você vai numa sexta-feira à noite, chega lá no sábado de manhã, volta no domingo à noite, segunda-feira tá pronto para ir trabalhar. Por 60 libras você foi a outro país, às vezes até de avião sai mais barato, né? Às vezes, sim. Às vezes sai a passagem de 20, já cheguei a pagar 12 libras para ir para Portugal e ir pro Porto, conhecer um lugar lindo. E você consegue viajar aqui e eu acho que o financeiro fala muito mais alto, né? Quando a gente não tem dinheiro... Porque tem um nível de vida. Você pode trabalhar bastante, mas você pode ter um nível de vida melhor aqui na Muito Inglaterra. mais. Eu penso assim. Eu acho que a Inglaterra é um país da oportunidade. Eu sei que os Estados Unidos, todo mundo fala nisso, é o país da oportunidade, né? É o país dos sonhos. Mas em Inglaterra você consegue isso. Eu conheço os Estados Unidos e, sinceramente, não troco a Inglaterra pelos Estados Unidos. Eu gosto de ir lá passear, mas para morar eu ainda prefiro aqui. Ainda não fui, eu ainda vou com a Ângela conhecer os Estados Unidos, já que ela é a mulher que conhece tudo. Eu sou expert em Nova York. Tá vendo, gente? Olha, já fica aqui gravado, tá dito. Vou a Nova York com a Ângela, só pra ter a certeza desse... Quero que ela dirija lá pra gente conhecer. Lá é mais fácil não dirigir. Ah, é? É mais fácil não dirigir. Por quê? Porque tem pontes. Tem, por exemplo, a metade de Nova York você pode usar arma, outra metade não. Tem muitas leis lá que eu não conheço bem. Você entendeu? Tem lugar que um lado que as pessoas podem fumar maconha, do outro lado não. Uau! Da cidade, não tô falando do país, tô falando da cidade de Nova York. Nova York então é mais complexo. Então é mais complexo. Dá pra dirigir, não tem problema lá. Só que daí se você atravessar uma ponte, você paga $50. Se você tem algumas coisas assim. Mas eu sou expert em passear lá e pagar barato pra passear lá. Então pronto. Por exemplo, você pode ir na Estátua da Liberdade for free, se você quiser ir. Eu sei como. É possível? Sim. É possível. As pessoas geralmente pagam $30. Eu vou chamar E não é nada ilegal. Eu faço tudo legalmente e não pago pra ir para ver a Estátua da Liberdade. Eu acho que você vai ser contratada por mim pra falar sobre isso. Porque o que a gente mais quer é o free, né? Eu, como mãe de 2, tudo que é free eu tô amando. Lá a internet custa muito caro. Mas eu fui naqueles ônibus turísticos, né? Então, no ônibus você tem que pagar para entrar no ônibus. Só que daí eles conectaram o Wi-Fi no meu telefone e toda vez que eu estava em Nova York, nas rotas do ônibus, no centro da cidade, perto dos escritórios que usam a rota do ônibus, eu não tinha internet for free. Wi-Fi, não pagava nada. Isso então, é uma dica de ouro. Apontem, gente. Isso aqui tem um corte fundamental. Sim. Você usar o ônibus de turista em Nova York e conectar o seu telefone no Wi-Fi, você vai viajar em Nova York enquanto tiver a mesma senha com a internet grátis. Uau! Isso é dica de ouro. E se você quiser ir, já que você está aqui falando, se você quiser ir conhecer a Estátua da Liberdade e não pagar nada, e ao invés de você ir no barquinho da direita, vai no da esquerda, que é onde vão os funcionários trabalhar. Você pode ir com eles, não tem problema nenhum. E você vai conhecer a Estátua da Liberdade sem pagar nada. Gente, tá aí. Vou marcar a minha viagem. Empresas de turismo podem nos contratar. A gente tá indo fazer esse tour completo, gratuito. É só vocês pagarem. Não é brincadeira, não. Não, o que eu falei é verdade, é sério. Não, é o que eu estou falando. Podem nos contratar, tá vendo? Não tem ninguém melhor que turismo aqui já. Tá contratada.
Já me indicaram para montar uma agência de turismo, mas não é o meu negócio. Não, mas eu vou te contratar daqui a pouco. Eu não vou te contratar pra gente falar de curiosidade de turismo. Aqui em Londres eu conheço muita curiosidade, eu acho que é importante a gente sempre passar essa é uma das bases que eu gosto, de ajudar pessoas. Esse é um dos motivos que eu comecei esse projeto. Eu amo ajudar pessoas e eu acho que quando a gente dá informação, sim, a gente está ajudando. Válida, porque muita gente daqui tem ido para Nova York ultimamente, do Brasil também. Então, tem dicas, tem muitas outras dicas. Depois a gente pode uma outra oportunidade. Hoje vamos falar de você. Vamos criar depois um programa com isso. Eu sou daquelas pessoas que falam de mim, mas a gente já vê a oportunidade, a gente já está indo atrás. Mas eu acho que esse bebê que eu tenho do London News, Ângela, é basicamente isso que a gente está falando. É mostrar Londres, mostrar a Inglaterra no seu geral, né? Porque a Inglaterra é muito grande. A gente tem aqui uma divisão muito grande em Inglaterra, Reino Unido. Então a gente quer mostrar para vocês como vocês podem viver aqui bem e ajudando pessoas, dando informações úteis. Como você deu agora da estátua, aqui, quem não sabe, as crianças até os 8 anos têm direito ao dentista gratuito. Né? E quem tem documentação, remédios é gratuito para as crianças. Eu não pago um centavo pelos remédios dos meus filhos. Sempre que vou usar o hospital é gratuito para crianças. E quem tem Universal Crédito, quem já tem documentação aqui, os dentistas, os pais também, mesmo depois dos 8 anos, é gratuito o dentista. É raro um tratamento que você paga. Aqui mesmo que você seja ilegal, que vai aos médicos aqui, tem a questão de você usar praticamente a saúde quase total gratuitamente, a não ser que seja uma cirurgia, seja uma coisa assim. E inclusive eu tenho um programa do Live Plus que fala um pouquinho de saúde. E é mais ou menos isso. A nossa ideia aqui é criar essas informações e acesso para as pessoas que querem viver aqui em Londres e ver bem. Porque muitas vezes o brasileiro a gente sente saudade do Brasil, né? A gente sente saudade da comida, dos locais. Mas o que a gente mais quer é sentir em casa. E quando a gente dá essas informações para as pessoas, eu acho que é mais fácil para as pessoas viverem aqui. Como é que eu vou me deslocar? Onde é que eu posso conhecer o restaurante brasileiro? Sinto saudade da comida. Ah, não, eu quero conhecer a comunidade inglesa. Onde é que eu vou? Aqui as bibliotecas têm acesso, tem internet gratuita. Aqui em Londres a internet não é boa. Pelo menos a minha opinião é que é essa, né? Inglaterra não é boa a internet. Mas quase todo lugar tem internet que a gente pode usar. Então a pessoa não precisa ficar gastando tanto dinheiro. Então eu acho que... E aqui tem museus em Londres, muita coisa, como é que eu posso dizer? Na parte de educação e cultura também tem muita coisa, muita novidade. Muito. E é grátis muita coisa. Muito. Em Cambridge, por exemplo, também, que é um lugar onde eu tô sempre, né? Que eu moro lá pertinho, tem museus grátis lá, né? Você vai no Fitzwilliam, que é um dos maiores museus, vem pessoas do mundo todo. Você vai lá e não paga nada. Entendeu? Tem gente que não sabe disso. Então, você vai mostrando, você vai... E tem aqui um museu que tem um T-Rex também original, gente. Ele mexe, ele grita, ele faz barulho. E você vai lá, sente-se como se estivesse na pré-história. E é isso que você está mostrando no seu jornal para que as pessoas fiquem sabendo dessas coisas. Exatamente, porque é importante você conhecer não só a cultura, porque a gente vive muito agarrado ao Brasil, né? Eu acho que o brasileiro nisso não é por mal, porque a gente sente saudade de casa. A gente fica muito agarrado ao Brasil, mas a gente não vive aqui. Por isso que muita gente quer ir embora. Ah, não, Londres não presta, Londres presta, Inglaterra presta, você tem muitos lugares bonitos. Gratuito, porque às vezes a gente tá pensando em não gastar tanto dinheiro, porque os transportes aqui é caro, né? Transporte aqui é pesado. Mas a gente consegue... Mas também se comprar adiantado, de repente, por exemplo, você quer ir pra Manchester, eu já vou te falar a verdade, eu uso tanto carro, dirijo tanto, que eu moro, na cidade que eu moro agora, faz 4 anos e pouco que eu comprei essa casa lá, e eu nunca usei um trem. Então, mais barato que trem aqui, é uma informação importante, é os ônibus. Os bus aqui, qualquer lugar que você vai, o bus é muito mais barato do que, sinceramente, os trens. Eu fui para Gales, País de Gales, acho que foi no dia 2 de janeiro. E desde alugar um carro, que sai mais caro, ou ir de trem, que o trem tava quase 100 libras, eu paguei, eu não, né? Porque meus amigos pagaram 15 libras pelo transporte, então é super barato. Você compra adiantado, sai bem barato. E nem foi adiantado, foi no mesmo dia. Passagem de trem também comprando adiantado, bem adiantado, é mais barato, pelo que eu saiba, né? Não, o trem adiantado é mais barato, mas às vezes o bus, qualquer momento você pega, mesmo que seja num dia, pra ir
Pra França é 30 libras. Mesmo que você compra adiantado, às vezes tem um pouco mais barato, né? Às vezes paga aí 15, 20, mas no dia você paga 30, não é assim tão caro. Então você consegue aqui passear pra Inglaterra, pra Europa, pra todos os lados, muito mais barato. Só basta conhecer, né? Porque a gente tem aqui muitas influências e muita gente maravilhosa, que eu acho que a gente deve exaltar as pessoas que estão aqui fazendo esse trabalho, tanto de influencer, tanto dando informação, que existe muita coisa legal pra gente fazer aqui em Londres. Então, acho que isso é importante. Na Inglaterra toda tem muita coisa legal. Eu falo Londres, mas Sim, quero falar você Inglaterra coisa, né? Às vezes não tá a palavra Londres. Sim, mas tá Inglaterra certo. toda. Mas é porque a maioria é aqui mesmo, mas a gente tem muita coisa para fazer na Inglaterra toda, muitos lugares para passear. Eu ano passado fui num campeonato de snails, como que diz snails em português? De lesmas, fui num campeonato de lesmas. Parece bobo, mas foi tão legal. Uau. Daqui uns dias eu vou numa fazenda de crocodilo, já era para ter ido, mas tive tantos compromissos, vou numa fazenda de competição de crocodilos. Uau. E eu já fui num campeonato de barba o ano passado, para ver a melhor Gente, barba. ela sabe mais. Maior barba original, ou a melhor barba podia ser fake, né? Tinha dois tipos de premiação. Então tem muitas coisas assim na Inglaterra que às vezes não parece nada, mas pra quem gosta, aqui também tem festa da cerveja, sabe? Aqui também tem barbecue. É diferente do nosso? Sim, mas tem. Mas também tem muita coisa brasileira aqui. Por exemplo, tem um carnaval aqui brasileiro, além do carnaval inglês que tem, né? Que é em agosto. O carnaval brasileiro também é aqui posto. Você tem muitas festas, tanto para lembrar o Brasil, como conhecer aqui a cultura. Vem shows, vem cantores aqui fazer shows, bem aqui Muitos. pertinho de onde você mora. Então tem tudo aqui. Tem tudo, tem praia, como ela já disse. E dá para aproveitar bastante. E a Lana mostra tudo isso no London News. E mostra pessoas que estão empreendendo, profissionais liberais, os seus negócios. Ela traz para mídia as pessoas que estão lá quietinhas, que às vezes é que nem eu trago aqui, advogadas para mostrar. Ela faz a mesma coisa. Pessoas, você pode ter um advogado que fala a sua língua, ela sabe onde encontrar. Sim. Você precisa de um contador, uma contadora que fala português, ela sabe onde vai encontrar. Então é isso, ela traz para mostrar os profissionais e daí ajudar pessoas que queiram empreender também. Então isso é muito interessante o seu trabalho. Obrigada. Pode falar mais sobre isso, continua. Então, a gente aqui a gente mostra um pouquinho até de todos os extremos. Desde um advogado, como você falou muito bem, de imigração, de casamento, jurídico. Existem advogados aqui gratuitos, depende da tua situação. A gente vem mostrar um pouquinho da lei também inglesa, como funciona, porque a lei inglesa não é só esse bicho-papão. Porque eu acho que uma coisa na nossa comunidade existe horrível, que eu acho que tem sido desmartelada agora ao longo dos tempos por grandes pessoas, é que Londres realmente é Deus no céu e criança na terra, mas existe muita gente, muita lei que te protege, te ajuda. E a lei inglesa não tá aqui para te fazer mal, ela tá para te ajudar e te proteger também. Então, se você falar com as pessoas certas, se você tiver acesso a essas informações, você perde um pouquinho desse medo, porque você é brasileiro, tudo bem, você é imigrante, né? Não só brasileiro, mas toda a nacionalidade tem aqui, uma comunidade grande, latina, africana. A lei tá aqui para te ajudar, te apoiar. E você convém conhecer as pessoas certas. E quando a gente dá essas informações, você tem acesso a várias empresas aqui que dão esse apoio. Ah, mas eu não sei falar inglês, gente. Tem tradutor grátis também? Tem tradutor grátis. Coisas. Você vai ao centro de saúde aqui, né? O GP, você tem tradutor. Você não precisa falar inglês para ser atendido. Você tá no hospital, você não... Ah, eu quebrei o pé. Como é que eu vou falar que eu quebrei o pé? Pede um tradutor, eles põem tradutor. E é gratuito para você. Você tem acesso a tudo isso. E isso é importante a gente mostrar, tanto os advogados, os médicos, informações importantes da atualidade, dá a vocês conhecer esse país tão grande. E os empreendedores, gente, desde pessoas que têm casa, artistas aqui, música, né? Porque a música faz parte do brasileiro, a gente gosta de música. Então a gente vem mostrar um pouquinho dessa parte musical, dessa parte de artes. Tem tanto dançarinos. Vai ter em outubro agora no próprio Consulado Brasileiro. Para quem não sabe, o Consulado Brasileiro é um lugar maravilhoso para você saber. Tem vários eventos ocorrendo, não só para você saber, mas também para você se enturmar, porque tá aqui sozinho é complicado, né? Essa solidão. E o consulado, ele agora está tá no mesmo prédio da Embaixada Brasileira. Exatamente. Porque antigamente até a gente ia votar, não sabia qual era o prédio, né? Eu
eu sempre soube o que eu né, já tinha o número da minha sessão, mas eu via pessoas indo num lugar e depois era no outro. Então hoje tá junto, é bem mais fácil para atender os brasileiros também aqui em Londres. E é acessível. Eu acho que aqui em Londres a gente tem essa comunidade, essa parte é muito acessível. Então você vai entender que aqui você não tá sozinho. As pessoas também estão para ajudar. E os ingleses ajudam muito. Não sei se você sentiu isso, mas eu senti muito isso, que o inglês aqui, mesmo você não sabendo falar inglês, eles estão tentando te ajudar de todas as formas. Tenta falar um pouco espanhol. Eles preferem que você fale o inglês, claro, né? Mas em geral eles ajudam, sim. Eu acho que antigamente, eu cheguei aqui há quase 25 anos, eles eram mais restritos na época, eu acredito. Com o tempo, muito mais turistas, muito mais pessoas vieram e acabaram ficando, morando aqui. Então, acho que agora eles são mais flexíveis, né? A comunidade brasileira aumentou muito, né? Inglaterra por completo. Então, você hoje vê muito mais falantes de português aqui. E isso ajudou muito a abrir esse leque e abrir oportunidades. Porque o que as pessoas não entenderam ainda é que aqui você consegue uma vida muito mais estável financeiramente, uma vida muito mais calma, muito mais protetiva. E te dá essa acessibilidade de você visitar o Brasil, visitar outros países e viver uma realidade, porque a gente aqui abre a cabeça muito. Eu acho que Londres, eu vou falar mais de Inglaterra em si, né, do que outros países, porque aqui você tem tanta oportunidade e você tem acesso a aprender inglês gratuitamente. Quem tem documentação, isso é importante só frisar. Você tem o ESOL, que você pode aprender gratuitamente o inglês. O ESOL é um diploma que é preciso para uma universidade, que é preciso para um bom trabalho, né? E é tirar gratuito. A documentação. Isso É totalmente gratuito. Se você estudar no ESOL, quando você vai aplicar para o seu passaporte inglês, estudando no ESOL, você já não precisa fazer a prova inglesa, sabia? Sim, dependendo do nível que a pessoa tem. Porque level 1 ou level 2 agora? Não sei agora a lei mudou, acho que é o level 1. Não, porque já era o level 1. Não, é o level Advanced 1. Porque tem o básico, que é do 1 ao 3. E depois tem o Sim, porque eles agora estão... O problema de Londres é essas leis que mudam, acho que em qualquer lugar do mundo, né? Sim, mas muda é bom bastante. Se informar para tirar né, o diploma certo e depois não precisa fazer teste. Se a pessoa, E não só não fazer o teste, é o valor que se paga, que é um absurdo. Eu fiz pago, na minha época, não sei, acho que foi 300 ou 400 libras. Eu fiz em Cambridge. Eu tenho o diploma do ESOL de Cambridge, da Universidade de Cambridge. Gente, o diploma de Cambridge. A gente não tá falando com uma pessoa qualquer, a gente tá falando com uma mulher de Cambridge. Foi o ESOL que eu fiz, né? O curso e depois o teste. Daí o teste veio com o certificado de lá. Então é assim. Mas eu tive que pagar. Na época não foi grátis, não. Não, é assim, existe muita coisa gratuita, existe muita coisa que a gente tem que pagar, mas se você tiver informação, se calhar os preços não são o mesmo, né? E essa dica do ESOL é uma dica de ouro. Tem coisa que muda também. Às vezes paga, de repente eles tiram, deixam de graça, né? E tem outras coisas que tem que pagar, como visto agora, né? Obrigatório para vir do Brasil para cá. Agora mudou um pouquinho as leis, as coisas estão mais internacionais. Os passaportes também mudaram muito, né? O passaporte brasileiro agora tá um pouco parecido com o europeu. Tem que ter ali a biometria. Então, a ideia é mostrarmos isso. Eu acho que é importante fazer essa conexão de cultura, de informação, porque cada vez mais, quanto mais a informação a gente dá às pessoas, mais as pessoas vivem melhor. E a gente acredita muito nisso. O London News acredita que a informação pode mudar pessoas e pode ajudar principalmente, né? Porque informação é tudo. E às vezes a gente paga tão caro por uma informação tão simples e que às vezes se a gente der essa informação, gente, vira ouro sobre azul. E o que eu gostei que você falou quando a gente estava conversando, né, nos bastidores, que o London News, ele é imparcial, né? Totalmente. Você tem a sua opinião própria, a sua opinião como pessoa, mas no jornal, quando você está representando o London News, é tudo imparcial. E isso é muito interessante, muito bom, porque tem pessoas que ainda são, como é que eu posso te dizer, não são imparciais. Elas, eu gosto disso, é isso, pronto e acabou. Então, a gente aqui, vou dar um exemplo, se calhar, o que a gente falou um pouquinho, né? A gente tem vários advogados, várias empresas de advogados aqui, e há espaço para todo mundo. É o espaço para todos. Né? Você mostra que todo mundo precisa, não só empresas ou influenciadores, mas às vezes uma pessoa quer ali mostrar a história dela também, e tem podcast que mostra, por que não?
Exato, e há informações que você tem que estar repetindo, porque nem todo mundo conseguiu ver, ou pode passar despercebido, ou um advogado vai falar de tantos assuntos que a gente vai falar aqui, que é impossível num podcast ou num programa, porque a gente tem vários programas, é impossível falar. E, gente, impossível. Você que é cabeleireira, você não consegue entender Londres inteiro. Eu digo sempre, né? Eu tenho a minha cabeleireira, eu tenho que sempre falar dela, que eu sou apaixonada por ela. Pode falar, pode fazer Um propaganda. beijo grande de fazer essa propaganda. Pode fazer, não tem problema. A Letícia é minha cabeleireira já há 4 anos, gente. Ela que cuida desse cabelinho, às vezes louro, iluminado, cabelo grande, curto, ela que cuida. Ela tá trabalhando ali perto de Seven System. E a minha cabeleireira, não larga ela por nada. Mas também aviso pra vocês, ela não consegue atender todo mundo. Então, existe muita gente fazendo cabelo, porque não dá, nem todo mundo, nem Deus agradou todo mundo, imagina nós seres humanos. Então, há espaço para todo mundo e o London News quer mostrar um pouquinho de você. Mostra, se for preciso, uma semana 10 cabeleireiras, e eu te garanto que assim, Ângela, a gente mostrando 10 cabeleireiras, não dá para atender toda Londres. E elas não atendem só brasileiros, né? Atendem indianos, ingleses. Então, olha, inclusive estamos aqui a passar perto da Avenida Brasil em Croydon. Olha que legal. Que a Avenida do Brasil aqui é maravilhosa, gente, em Croydon. Também tem em Stockwell. E se eu falar da Avenida do Brasil, ainda tem Barril, tem vários lugares que você pode ir. Não ganhei nada com essa publicidade. O que tem de melhor do Brasil aqui? Vamos lá. Tem muita coisa boa do Brasil, gente. Vocês têm tudo do Brasil aqui. Desde a comida, desde os lugares para quem gosta de samba, de forró, gosta de sertanejo, né? O que mais bomba nesse momento no Brasil. Você tem um pouquinho de tudo. Você tem desde clínicas dentárias, e não dá para falar do Brasil sem apresentar todos esses lugares. Por exemplo, a Avenida Brasil tem uma comida muito gostosa, eu encho até a boca assim, sabe? Tá dando fome. Tem ali uma carne, eles servem uma tábua maravilhosa. Como você vai ao Barril e eles mandam uma pizza. Esses dias eles mandaram um podcast que a gente finalmente lançou. Pode fazer propaganda, não tem problema. Vou fazer propaganda aqui e fique já sabendo, Barril, tá vendo a publicidade aqui? Pode nos patrocinar, né? A gente já aceita aqui patrocínio. Sponsors. A carne é pra você porque eu sou vegetariana. Não. A gente faz publicidade, a gente não tá falando da carne, a gente faz publicidade aqui. Eles têm pizzas maravilhosas e vegetariana também tem, então não é por aí. Eles mandaram uma pizza maravilhosa que a gente provou, a gente lembra o Brasil. Então, você não consegue, nenhuma empresa aqui consegue aderir a todos os brasileiros. Então, se você tem um negócio, quer falar desse negócio, quer contar a sua história, seja na parte da saúde, seja na parte de empreendedorismo. Olha, nós temos brasileiros aqui que fazem construções. Tem cleaner, tem empresas de cleaner. Portanto, se você precisar de trabalho, tem lugares aí para fazer. Tem pessoas que são barbeiros. Quantos barbeiros bons a gente tem brasileiros, cabeleireiros. A estética... Boleiras, né? Tem tanta gente boleiras. bolo, Karen, doce. Um beijo grande já agora, sabe que eu te amo, continuo te amando. A Karen, por exemplo, é uma boleira que eu amo, né? Ela faz uns doces, sabe, dos meus filhos, ela faz uns bolos, que às vezes eu encomendo para ela fazer publicidade, fica aí, não sei se eu conto essa parte, mas às vezes eu quero fazer publicidade, Karen, só para comer teus bolos, porque eu fico com saudade do Brasil. Minha irmã é boleira, por exemplo. Minha irmã é boleira, mas em Portugal. E como é que eu como o bolo do Brasil? Gente, eu mando mensagem, Karen, que tá fazendo uma pub? Manda aí, não quer mandar nada? Então, meus filhos falam assim, ainda bem que tá fazendo publicidade. E a gente come. E eles ficam felizes. Ficam. Meus filhos é portugueses, assim, mas acho que o pé é maior no Brasil do que Portugal. Então, gente, a gente sente saudade de bolo brasileiro, a gente sente saudade dessa comida brasileira, sabe? Eu faço publicidade pra Karen não só porque eu amo o trabalho dela, a comida dela é muito boa, tanta comida, tanto os bolos, tanto os doces, mas porque a gente sente saudade. Sabe? E não dá para falar para você assim, olha, a Karen vai atender todo mundo, não dá. Tem muita mais gente. Tem espaço para todos. Inclusive, eu vou te falar uma coisa. Eu estive porque eu já visitei todas as cidades da Inglaterra. Eu estive num restaurante brasileiro em Manchester. Em Manchester. Não, foi em Liverpool. Um restaurante brasileiro. Rodízio brasileiro. Um restaurante muito bem conceituado lá. E o dono não era brasileiro, para você ter uma ideia. O dono era da Pérsia. Não, mas aqui também tem muitos assim. Então, eles pegaram a oportunidade de fazer um negócio brasileiro para brasileiros e para pessoas que gostam da comida brasileira e estão ganhando dinheiro. E não são brasileiros, é isso que eu falo. Tem campo para todo mundo, até para quem não é brasileiro, investir nos brasileiros e ganhar dinheiro com os brasileiros. De Croydon Estreita, se eu não me engano, gente, tem 7
sete lojinhas brasileiras, né? Que vende, tem açougue. Mercado açougue. É o mercado, é açougue. Você tem que pensar porque em Portugal é talho. Então, às vezes, tem que estar aqui pensando no português de Portugal e português do Brasil. Tem 7 até lá, tipo, numa reta enorme, tem 7. E diga uma coisa, e todos eles estão sempre cheios. Então, não é porque você, mas no Brasil existe quantos açougues não tem e todos eles atendem? Por que aqui vai ser diferente? Então, eu acho que não é uma concorrência, acho que a gente tem que se unir cada vez mais e poder mostrar muito mais do que há aqui. E você conhecer, porque, por exemplo, eu vou num dentista inglês aqui, eu uso os dentistas ingleses aqui. Não porque eu não confio em brasileiro, pelo contrário, o dentista brasileiro é um dos melhores, né? A estética brasileira é um dos melhores do mundo, é assim considerado. E eu aqui vou em estética brasileira e dentista inglês, porque é uma pessoa que eu me identifiquei. Então eu acho que é importante vocês entenderem que há mercado para todo mundo. E a gente mostra isso, mostra o mercado inglês, o brasileiro, o indiano, o latino no geral, porque existe espaço para todo mundo. E se você tem algum lugar que quer mostrar, algum evento, a gente vai em muitos eventos de livros. Sabe, Ângela? E eu encontrei você em eventos. Então foi no lançamento do livro. Você está aqui para falar sobre isso. Um evento de Mulheres Caminham com os Lobos. Um livro maravilhoso que a Ângela também faz parte, tem a sua história. Eu tenho o meu livro autografado por ela, gente. Gente, olha eu só. falo. Eu já vi. Eu vi que tem aqui o dela. Vou até pegar aqui. Fazendo a publicidade. Olha, gente, isso eu tenho o meu em casa. Eu tenho o meu em casa, autografado por ela e por essas mulheres com histórias reais maravilhosas. Eu por acaso, quando eu entrei, vi que tava aqui. E eu acho que isso é importante, porque todo mundo acho que é das 3 regras da vida, né? Escrever um livro, plantar uma árvore e o outro tem um terceiro, alguém lembra aí? Depois põe nos comentários aí pra gente lembrar o que é. Casar e divorciar? Então a gente já fez. A gente já casou, divorciou. Realmente, é plantar uma árvore. Escrever um livro e o outro eu não me lembro. O Luiz, ele trabalha com digital marketing e ele faz lives online, né? Agora ele tem o podcast online dele. E o nicho que ele começou entrevistando várias pessoas. E agora o nicho dele é entrevistar escritores. Inclusive ele entrevistou o Sandro Vita também sobre livros, etc. E o Sandro Vita fala sobre livros, porque o Sandro tem essa editora. E ele acabou começou a entrevistar tanta gente e começou a aparecer mais escritores e ele se identificou com isso. Então, o tema dele, como você falou, tem espaço para todo mundo. O tema principal dele é escritores. E existe muito, sabe? Porque aqui em Londres existe muita gente que quer escrever livros. E fica aí a dica também. O Sandro tem essa editora de livros aqui em Inglaterra, que ele consegue passar da Inglaterra para todo mundo. Ele tem essa sede, existe vários advogados, várias pessoas que escrevem livros com o Sandro. E também, além do Sandro, também podemos falar aqui da Gigi, né? A Gigi também tem essa veia de escritora. A Gigi, ela que coordenou o nosso livro com a Vanderly e organizou, né? A Vanderly organizou o livro. E a Penina Baltrusch. Inclusive, gente, hoje a Penina, eu perdi a entrevista dela na rádio com a Vanderly hoje, porque a gente está aqui, foi, né, o dia que a gente pôde marcar. Mas eu vou depois... É rádio, né? Seria ouvir, mas na verdade a gente assiste, porque eles colocam, né, o vídeo também. Então, depois eu não vou perder. Essa é a vantagem hoje em dia. A gente consegue rever e eu sou muito grata. Acho que a mídia tem essa e eu já entrevistei a Penina, inclusive a história dela é linda também. E ela é uma profissional também. Ela e a Gigi são mulheres de exemplo. Acho que aqui... e escrevendo sobre... A Gigi já está no 5º livro, a Penina também já tem alguns livros. E ela trabalha com isso também. Então, você é o primeiro livro? Foi só uma coautora, só um pedacinho da minha história. Eu não tenho uma história. Por exemplo, a Gigi, ela tem uma história, um romance, né, que ela escreveu. É uma história, parte fictícia, parte de experiência de vida dela. A Penina é especialista em ficção. Penina, então cada um tem seu estilo, né? Eu não sou uma escritora, eu só escrevi um pedacinho da minha história. Mas é uma história que eu deixo aqui, a gente tem que ver, porque realmente é uma história muito impactante. Eu acho que quando a gente conta um pouquinho quem somos nós, porque às vezes as pessoas olham pra gente e dizem, essa pessoa tem a vida fácil. Não, a gente tem um legado por trás, a gente tem muita história, temos muitas cicatrizes. Para ser imigrante, a gente teve que ter elas. Ainda mais quando a gente é mãe, a gente cria uma história aqui, a gente tem inclusive você, a gente estava conversando, você tem que escrever um livro, porque a sua história também Vou escrever, gente, fica aqui.
ela me convenceu. Tá vendo, Sandro Vita? Ela disse que você tentou convencê-la, não conseguiu. Então, Tá vendo? O Sandro fez um bom storytelling. Eu pensei, não tem muita história pra contar. Aí de tanto ouvir, agora a Ângela me convenceu. Sandro, vamos eu falei escrever pra o ela, meu livro. começa de pedacinho por pedacinho, aí depois monta tudo. Tá vendo? Vou começar com o Sandro, porque o Sandro é meu parceiro nisso. Claro. Mas também eu deixo aqui dizer que a Gigi também é uma grande, maravilhosa mulher para isso. A Penina também é uma pessoa que eu me encantei conhecer. E, sinceramente, vou começar a escrever o livro com a influência aqui, gente. Ela já me influenciou. Isso que é a parte boa aqui de Londres. A gente andar com essas pessoas, porque elas não assim, estão sempre empurrando a gente. A gente tem que se alavancar. Tem uma pessoa, ao invés de puxar tapete, você tem que alavancar outra pessoa. Porque a vida é assim. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de parcerias, né? Só que tem algumas coisas que temos que fazer nós mesmos. Podcast, por exemplo, o meu princípio de podcast seria uma parceria. De repente, tive a oportunidade de fazer sozinha por acontecimentos. E de repente apareceram agora outros tipos de parceria. Por que não? Né? Então eu tô aberta para tudo. A gente tem que ser assim. Inclusive, Ângela, se você me permitir, uma das coisas que eu gostava muito de frisar, que eu aqui no Londres a gente faz, além de cobrir todos os eventos que a gente tem ido, tanto de música, como eu disse, de cultura, de livros. A gente foi a uma clínica de artes aqui maravilhosa, tanto para ingleses, tanto para portugueses. É uma pessoa maravilhosa, eu vou deixar depois mais informações. Mas uma coisa que a gente tem aqui em Londres são vários grupos. Você faz parte, que é o Connect Woman, que é um grupo que eu amo. Vou dar-lhe um beijo grande, uma mulher que me inspira muito. Tem esse grupo para mulheres. Existem outros grupos como Mulheres Empreendedoras do Brasil, que é um grupo também fantástico, que eu amo estar. Inclusive, eu estou lá, mas eu não vou nas reuniões. Ela já foi modelo, né? Mas eu também já fui modelo quando era mais nova. Eu fui modelo, gente, já em português já foi. Participei da Globo, fiz algumas publicidades e semana passada eu desfilei nesse evento, fiz assim, um desfile e adorei, fiz parte de um projeto com a Su e amei desfilar, fiquei ali toda, sabe, voltou todo aquele glamour, a gente fica toda empoderada. Então, existem vários grupos que vocês podem participar, conectem-se aos grupos, não fiquem sozinhos, porque aqui você não está sozinho. Então, eu aconselho todo o grupo que você puder fazer parte. Vai ouvir a Rádio Mais Brasil, tem muita informação, tem música, eles têm entretenimento, eles mostram também bastante negócios, empresas. Eu não tenho muito tempo, né, de assistir tudo, mas eu vejo aos pedaços às vezes. Não dá, é impossível. A gente, graças a Deus, a gente tem muita gente aqui, tanto influencers, tanto empresas. Eu também faço parte agora de um grupo no Brasil, foi através, né, do Connected Women, eu fui representar em Curitiba. E também agora faço parte de um grupo lá. Vê, gente. Então, assim, conexões mundiais, internacionais. Conexões geram conexões. Eu acho que eu vou aproveitar, só falar essa abertura. A gente vai fazer agora a segunda edição do evento que a gente fez ano passado, Conexões que Transformam, com o London News. E é mais ou menos essa ideia. E a gente tem muitos eventos aqui que conectam, né? E isso é tão importante, é tão legal, que vocês não têm noção. Quando a gente vai a esses eventos, quando a gente conecta pessoas, além da gente crescer, a gente vive a vida mais leve, não? Com certeza. Eu acho que a gente se inspira. Eu me inspiro muito em mulheres. Olha, eu vejo muita gente que não sabia. Eu não sabia que tinha grupos em Londres. Aí eu vi a sua rede social, eu vi isso. A minha rede social não é tão grande, mas, né, eu posto uma coisa aqui, uma coisa ali. Então as pessoas vão descobrindo através de uma rede social. Imagina as outras pessoas, imagina a sua, que é muito maior que a minha, que está em Londres mesmo. Então, de pouquinho em pouquinho, as pessoas vão se conectando. Sim. E vão aumentando o seu negócio. Vão descobrindo outras coisas, outras oportunidades, parcerias. Tem muita fazer tudo certinho, eu acredito que tem muita oportunidade, não só aqui na Inglaterra, mas no mundo todo. Tem, e não só, quando você conecta aqui, existe várias coisas também, até o Pablo Marçal tem as comunidades dele aqui, o Global, o Ricardinho, que é um grande influenciador, ele também tem o grupo dele, né, do Ricardo Pérolas. Tem muita gente. Eu acho que é importante a gente falar sem medo. Não, mas vou falar e não vou estar falando. Não, gente, a gente está falando para vocês. Cada uma pessoa identifica com uma pessoa, né? Existem grupos de mulheres que se apoiam, existem grupos mistos, grupos religiosos também, né? Tem a Ellen Graça e o Rafael Alves, também tem um grupo deles. E eles são cristãos, eles falam um pouquinho do empreendedorismo e do cristianismo junto. Então, existe espaço para todo mundo. E aqui a gente quer mostrar no London News, unir um pouquinho desses grupos todos, mostrando para vocês que
podem ir para todo lado. A gente é amigo da mesma. A gente está em vários grupos. O London News, no fundo, abraça todos esses grupos, abraça todas essas comunidades, essa separação, para mostrar para vocês que vocês podem viver aqui todo mundo em paz, aprendendo, porque nem todo mundo gosta do verde, né? O que seria o amarelo se não fosse o verde? Então, eu acho que é importante isso, e essa é uma missão nossa, dar informação, conectar vocês a pessoas, a grupos. Eu falei da Vanderlei, mas também mando um beijo a Osana, que tem esse grupo de mulheres maravilhoso. Então, é assim, conectem-se, procurem aqui, venha, se tiver dúvidas, pode perguntar a Ângela, vai estar aqui para dar todas essas informações, que é importante. Para você, o meu editor vai colocar todas as suas redes sociais que você queira também. A gente coloca tudo para as pessoas, Sim, através da entrevista, entrarem em contato contigo, né? Olha, tá quase acabando o Car Podcast, então eu gostaria que você... A gente tinha muito para falar, gente, né? eu falo faltou muito. Faltou muita coisa, com certeza. A gente faz no futuro um outro, não tem problema nenhum. Mas... cereja do bolo, planos para o futuro, porque é o sonho, né? Hoje o Car Podcast está falando de sonho, ela está falando de mostrar o sonho das pessoas, conectar pessoas que sonham em fazer alguma coisa, ou que talvez nem sonham, mas não sabem o que fazer e de repente pode vir a sonhar no futuro, por que não? Porque tem gente que fala, não tenho nenhum sonho no momento, não sei o que fazer, só quero trabalhar. E daí? Se você se conectar, você vai ter ideias, vai descobrir coisas, e é isso. Falar né? com o sonhador, a gente sonha. Então, o meu primeiro sonho foi ser essa influência que hoje em dia tô à frente do London News. Isso para mim é um grande sonho realizado e a gente tem muito mais que construir. Mas eu falando de sonho, eu tenho um sonho assim que vou falar um pouquinho, um cheirinho. Só conta o que você puder, Só um pouquinho para vocês saberem. Mas eu tenho um projeto com a Power Angel, que é a minha empresa. A gente está criando, como a gente falou da Wise Hub, esse projeto que é um espaço para todos, em que você, brasileiro, imigrante, pode se conectar conosco. Vamos ter espaço com advogados para mostrar um pouquinho das leis que vão poder nos ajudar, dar esse apoio, sabe, essas informações. A gente vai ter um espaço de gravação, um espaço que vai poder fazer a mídia por completo, tanto podcasts, programas, palestras importantes, porque quanto mais você tiver acesso às informações, desde autoconfiança, sobre a lei das mulheres, o autismo, que é importante aqui, a gente tem esse acesso, toda a informação da saúde e um pouquinho mais, a gente vai ter esse espaço que vai ser lançado. Se a gente que estamos a confirmar, a gente vai ter espera agora só da data, mas ainda em princípio este ano vamos ter esse espaço novamente. Eu vou estar à frente, se Deus quiser, né, com grandes pessoas que vêm aí comigo, mas vou deixar isso em oculto. E eu acho que é isso, meu sonho. Esse sonho começou ano passado. A ideia é ajudar. Porque ajudar pessoas, esse é um propósito. Eu acho que eu brinco muito. Se eu vier à Terra, se não vim para ajudar, eu não vim fazer nada. Eu vim para ajudar pessoas, conectar pessoas. E claro, a gente vive uma vida feliz. Eu acho que a vida é como um eco. Quando a gente não gosta do que tá ouvindo, muda o que tá a gritar. E eu aprendi a gritar aquilo que eu quero ouvir. Então... Maravilha. Nossa, olha, agora estou aqui no centro de Croydon. Não tem lugar para estacionar. Vamos ter que achar um lugar pra gente comer chocolate, porque, olha, se eu não achar lugar, ela come e eu fico olhando. Não. Vamos ter que estacionar aqui, eu acho que ali em frente. Croydon, gente, é como se fosse uma cidade, né? A gente tá em Londres, mas tá no Mas Croydon é town ou é village? É town. Ah, então é uma cidadezinha. É uma pequena cidadezinha, tá bom pra você. A gente tem tudo aqui, a gente tem desde IKEA, TK Maxx, tem tudo aquilo que vocês têm no centro de Londres, a gente também tem aqui. Então, o IKEA aqui é maravilhoso, a gente tem aqui perto. Então, a gente tem o Gatwick perto. É pertinho. Então, sabia que de Croydon, de trem, existe um trem direto para Vitória e tanto para London Bridge. São 19 minutos, 20 minutinhos, você tá no centro de Londres. Então, Croydon é um bom lugar para viver. É um bocadinho caro. Gatwick é aeroporto, né? Para quem não sabe, é um aeroporto, né? Acho que ele é maior, não é maior do que Heathrow, mas é maior. Heathrow é maior. Mas é maior do que Luton. Maior, eu acho que é o segundo maior. E é o segundo, porque o Heathrow é o mais internacional. Gatwick também tem. Tem muito voo internacional. Tem muito voo internacional. Então é assim, Croydon, pra ficar a dica, você tá perto de tudo, dá pra ir pro Heathrow de bus, não é caro, tem tudo aqui perto, aconselho viverem, né? Então
Então é um lugar bonito. maravilhoso. E foi uma das primeiras cidadezinhas que eu visitei na Inglaterra que tem home office. Aqui é o espaço do home office. E eu vim aqui, home office é onde a gente pede visto para ficar aqui neste país. Se você não tiver o passaporte britânico, ou você pode pedir o passaporte. Temos que voltar aqui para sua casa, acredito, né? Uhum. Aí, se você não tem o passaporte britânico, se você tem, você pode tirar o passaporte britânico, segunda via, ou enfim. Até aquelas pessoas que se apresentam semanalmente, é aqui em Croydon que eles vêm. Semanalmente. Há pessoas que têm que se apresentar semanalmente. E Croydon, no fundo, Croydon foi criado um pouquinho mais por causa disso, né? Por causa dos homeless. A maioria dos homeless, ou seja, quem sem casa, quem não pessoas tem que casa. não têm casas. Então, aqui existe muita casa temporária aqui em Croydon. E eles fazem isso porque... Então, eles abrigam eles abrigam pessoas que são asilados políticos? Sim, aqui também. Eu tenho uma pessoa na família que teve esse asilo político. Ela não vive aqui já em Londres, vive já nos Países de Gales, né? Mas existe também. Aqui em Croydon foi criado um pouquinho mais para isso. Foi aberto um pouco mais, foi expandido. Existem muitos prédios abandonados de empresas que estão agora com casas por causa disso, porque a demanda aqui em Londres é muito grande, tanto de refugiados, tanto de pessoas que têm essa vantagem, graças a Deus, né, de poder pedir esse asilo, tanto político quanto asilo. Eu estive com uma advogada, entrevistei uma advogada aqui e ela disse que estava tendo muitas mulheres brasileiras que pediam asilo devido à violência doméstica e eles cortaram agora um pouco, né? Então, cortaram porque, infelizmente, existe a verdade, existem pessoas que também usam um pouquinho disso, né? Infelizmente, as pessoas que às vezes usam como adoção um tempo atrás, não sei se você sabia, mas muita gente que queria ser adotada de 30, 40 anos. Sim, tinha. Podia ser adotada e podem ser adotadas, só que as pessoas só usaram... Só para ter o documento. Eles só ter documento. Usavam pagavam isso. até para ser adotados, para ter o documento britânico. Infelizmente existe ainda isso, o casamento. Não falo infelizmente ou felizmente, cada um sabe sim, né, gente? Isso é uma coisa muito polêmica. Mas aqui, como existe muito... as pessoas vão mudando a estratégia, uns foram adotados, outros filhos falam que o filho é do inglês, afinal é filho só de brasileiros. Para ter a nacionalidade, a gente se entende, porque todo mundo merece uma segunda oportunidade aqui. Portanto, existe muito isso. Então, conforme vai acontecendo muito, eles vão cortando um pouco. Mas procurem a lei, não deixem de seguir, precisar de informações, venham perguntar, que existe muita lei que pode vos ajudar aqui. E informação sobre o Brasil, dentista, tudo aquilo que vocês precisarem, a gente consegue fornecer para vocês. Verdade, e tudo na nossa língua, né? Exatamente. O português do Brasil. Então, eu esqueci de falar, você tinha uma água aqui, porque a gente vai falando. Se tiver sede, pode tomar sua água. E é isso. E agora Car Podcast é o momento mais docinho do Car Podcast. A água é boa, mas eu tô agora querendo mesmo esses Você docinhos. quer experimentar os docinhos, né? Olha, eu nem perguntei pra ela se ela gostava de chocolate. Gente, ou sou chocolatra. Gente, olha aqui. Agora é a hora da minha patrocinadora, que eu tenho a minha patrocinadora, número 1, é a Vanessa. Ela que faz com carinho os docinhos, brigadeiro principalmente, né? Chocolate. A Vanessa é de que lugar? A loja dela fica em Peterborough. E ela faz pra Inglaterra completa? Ela faz, ela distribui, se você precisar, ela manda pelo correio. Tá, gente, vendo? Eu não sei se ela vai pegar o brigadeiro primeiro ou o beijinho. Gente, eu fico na dúvida. Olha aqui, que delícia. Gente, não, eu vou cheirar, porque eu adoro cheiro, né? E aqui é coco verdadeiro. É tudo verdadeiro, ela faz tudo com... Ela não faz coco artificial. Não, ela faz gente, cheirinho. de qualidade. Os produtos da Vanessa são de qualidade. Eu acho que eu vou pelo coco. O coco tá cheirando mais. Posso experimentar? Pode pegar dos dois, pode pegar tudo. Aí eu vou pegar, gente, vai experimentar. Vanessa. Eu vou. Vamos ver se é gostoso. Esse eu não experimentei. Gente, que sabor. Eu acho que eu vou levar pra casa. Agora nossa, gente, tão bom. Vanessa, aprovado. Muito bom. Gostinho do Brasil. Aqui, gente, vê? Eu tenho que comer um desses. Deixa ela comer, vou comer um pouco de brigadeiro. Patrocinadora. Olha, Vanessa Cake Part. Essa aqui é a parte dos doces. Mas a companhia dela, nova, é a Vanessa Food Company. Então ela faz vários tipos de comidas. É porque ela tem um trailer, food trailer. E eles fazem pizza, entregam pizza na região. Fritam pastel, eles fazem muitas coisas. Ela tinha uma loja física, só que daí ela, né, devido ao problema de saúde, do prédio também, tudo junto,
Ela acabou fechando a loja e ela investiu no food trailer. Vou deixar ela falando que eu não vou comer. Pode comer, olha, não é só eu que sou comilona. Gente, eu adoro doce. Doce é vida. Eu demorei um tempo a ter esse rostinho, então foi isso aqui é investimento também. Meu rosto é cuidado. Eu tenho meu patrocinador pro rosto, a Lu. E é por isso que a gente pode comer, porque eu tenho pessoas cuidando de mim. Nunca se esqueçam. Comam sem culpa se vocês tiverem pessoas a cuidar de vocês. Eu tenho, então eu posso comer sem culpa. E além disso, quando a gente come em duas, engorda juntas, não tem muito problema. O pecado é menor. A picada é menor, gente. Muito bom. Olha, eu aconselho, quem puder vir pra esse podcast, façam parte, porque... Gente, olha que delícia. Fala a verdade, você só veio aqui pra comer chocolate, você não veio aqui pra conversar, né? Então, eu vim cá porque eu acho a rainha da noite, assim, a dama da noite perfeita. Mas também vim porque Gente, a publicidade olha do doce só. foi grande. Ela ainda me trouxe um presente. Não precisava, mas eu vou guardar, vou levar pra minha casa com carinho, pôr num vaso. Ela merece. Angela, tu É um merece. cheiro maravilhoso. Tá bom, né? Linda, muito obrigada. Tive a ajuda olha. dos meus filhos pra escolher. Nossa, muito obrigada. Adorei. Agradeça-os por mim. E é isso. Eu vou te Vanessa, ela vai levar os potinhos pros filhos dela. Hoje eu não como mais, vou deixar tudo pra ela. Pode fechar? Posso levar? Pode levar. Vanessa, muito obrigado. Eu vou levar, eu vou parar de comer. Vou comer só a metade, deixo só uma metade pra eles. Gente, vão a Vanessa. Vanessa é maravilhosa. Com minhas unhas bonitinhas, ainda mais bonita fica. Vanessa, parabéns. Seus doces são maravilhosos. E valeu a pena, gente. Depoimento Esperar da esse Lana. fim assim. Porque Depoimento da Lana do London News, Vanessa. o London News certifica. Vanessa, podem comprar, gente. Vou pôr aqui o carimbo do London News, porque vale a pena. É isso aí. O podcast dessa semana fica por aqui. Passou de 1 hora hoje, mas Jonathan, me desculpe. Aí É o corte, isso aí. corte. Ele não corta muito, não. Só quando é preciso. Ok, é isso aí, gente. Semana que vem tem mais. Toda sexta-feira, Car Podcast no canal do YouTube. Não percam, porque é um podcast de carro mais famoso e imperdível da Inglaterra. Não em Inglaterra, do mundo inteiro, porque isso vai até o Brasil. É isso aí, gente. Obrigada, Até Angela. a próxima. Beijinho.